Bom dia, sejam bem-vindos. Agradecemos a Deus por Ele ter permitido nós vir aqui mais uma vez neste local aqui para cultuar o santo nome de Deus, dele. Agradecemos pela noite que nos desce, pela chuva, que Ele nos está mandando uma chuvinha fina, boa. E Deus sabe tudo o que Ele faz, muito perfeito. E agora nós aqui pedimos a Ele que nos abençoe nos hinos que vamos cantar e no estudo da palavra dEle. Hoje vamos iniciar Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12. Capítulo 12. Não sei se o capítulo 11, acho que não terminou bem aquele dia, não estou lembrado, né? Vocês acreditam? Oi? Ah, certo, tá. Eu também volto um pouquinho para trás, então. Falei, voltando a chuva, tem gente que vai a chuva na conta da Nossa Senhora aí, porque semana inteira tem gente falando. Eu vi ontem a televisão também, né? E é Deus, né? Aí eu vou na conta dela, a chuva. Então vamos orar. Amado Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos por isto, agradecemos pela chuva, agradecemos pela vida, agradecemos pelo alimento cotidiano, a vida que nos tem concedido até agora, até essa idade que nós estamos, e agradecemos pela família que Tu nos deste, e o Evangelho, a salvação em Cristo Jesus, gratuitamente, Senhor. E para nós, não pagamos nada e nem conseguiríamos pagar, tudo pela graça, Senhor. Ajude nós a Te servir melhor, nós andar nos Teus caminhos, para nós Te louvá-lo, como Tu é digno de todo o nosso louvor, toda a nossa vida, nosso tempo seja para Ti, nos ajude nisso. Pedimos isso a Ti, a favor da família nossa família, nossos filhos, nossos irmãos na carne, nossos irmãos em Cristo, e todas as igrejas também, que reúnem todos os que estão na frente do trabalho evangelístico, os pastores, os dirigentes, todos os cristãos, onde que quer que estejam, Tu sabe de cada uma, cada ovelha, cada obreiro, onde estão espalhados para toda a face da terra. Nós pedimos em favor também a nossa cooperação, nosso pedido sobre eles. E aqui nós agora que estamos iniciando, Senhor, em nome de Teu Filho que nós pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar ao Senhor. Novembro de 83.
olhada se eu liguei aqui lá direto. Por isso que eu errei lá para o tempo. Ficou aqui. É, eu senti ela ali, não é possível. Mas cantamos ele ontem, não cantamos? Mas cantamos ele ontem. Né? Eu não vou repetir não, porque fica de gravação ontem hoje. Qual é o outro, né? Não foi eu também ontem à noite. 273, se quiser, foi 273.
pastor, para mim não precisa, não, para mim não precisa. Pretendo sim, hoje sim. Não, Terminou de ler terminou. O último capítulo, semana que foi. Acho que eu não sei qual era o último versículo que foi explicado, né? Não me lembro, porque eu não marquei aqui. Ele explicou, né? Não, final eu lembro que para não atrasar. Nós lemos o 38, o 33 vai contar e o 33 vai passar para encerrar.
Então quer dizer que o 31 ele disse assim, ó. E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não criste? Mas me viu o assunto, por que ele disse? Ele perguntou que o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondeu-me. Que? Então, por isso que então Jesus perguntou para eles, o batismo, porque estava falando do batismo de João. Eles arrazoavam entre si, dizendo: se nós dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não creste? Então, quer dizer, se eles não acreditassem que o batismo de João era dos céus, então eles teriam que acreditar em Jesus, porque era de Jesus, né? Aí fala: se porém dissermos dos homens, tememos o povo. Olha bem, eles ficavam todas as covardias dele, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era um profeta. Então a resposta que a João, porque por parte das pessoas, e eles engoliram aquilo, né? Então não responderam, porque eles teriam negado o chamado de João. Quando João chamou, eles negaram, e eles poderiam ser apedrejados naquele mesmo instante, se eles, conforme a resposta deles. E respondendo, disseram, 33, a Jesus: não sabemos. Eles mentiram, porque eles sabiam. E Jesus lhe replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Então Jesus falou: pronto, do jeito que eles falaram que não sabiam, Jesus sabia, que conhece tudo que ele sabia, então também não vou falar também. Então a resposta dele não é a resposta dele, ridícula, né, falsa, para dizer o mínimo, né? Eles próprios é quem deveriam saber. Eles deveriam saber muito bem, mas sabiam. Então, na verdade, Jesus ia responder, no caso aqui, porque a resposta dele, a pergunta deles, e a resposta própria era essa. Era verdadeiro, era dos céus, não era dos homens. Jeremias também disse, né? Jeremias diz: ele assim demonstra que eles sabiam, mas não responderam. Eles se livraram deste dilema, alegando pela ignorância. Então, por isso que eles ficaram assim, batendo com Jesus. Agora o versículo, capítulo 12, vamos começar daqui para frente, para trás, quer dizer. Aí o irmão Paulo lê, depois os outros esperam, a gente vai explicando assim, para ter pressa, né? Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Então, aqui nessa fala assim: e ele começou a lhe falar por parábolas. A primeira vez que ele tinha usado este método em Jerusalém, que embora Jesus tinha usado esse método falando por parábolas, usando muitas vezes na Galileia, ele falou: um homem plantou uma vinha. Quem é esse homem que plantou a vinha que está dizendo aqui? Ninguém mais a não ser o próprio Deus. Cercou com cerca. O poder de Deus ao redor da nação.
eles estavam cercados com o poder de Deus, porque Jerusalém também era murada, era e é. Então Jesus, estavam protegidos, plantou a vinha e cercou eles, né? Com o poder, no redor da nação. Então ele fala, cavou nela um lagar. Melhor tradução, espremedor. Lagar era um espremedor de vinho, da uva, né? Para fazer vinho, espremia com os pés, né? Fala do produto da vinha. Hoje não tem nada disso, mas pense bem como é que é. Edificou uma torre. Ele edificou essa torre, ele pôs um vigilante que devia proteger a vinha de saqueadores. Referia-se aos líderes espirituais de Israel, falando para eles. E arrendou para os lavradores, e deixou na mão deles, na mão do povo. E depois fala, partiu depois para um país longínquo. Onde é esse país longínquo que o proprietário da vinha partiu? Os céus. Jesus Cristo, Ele é o dono, Ele é o proprietário. A residência de Deus que está nos céus. A outra versão da 21 diz assim, ó: então Jesus começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, fez uma cerca ao redor dela, cavou um tanque de espremer uvas e edificou uma torre. Depois rendou-a a alguns agricultores e saiu de viagem. Então a palavra da vinha, que a parábola da vinha refere à relação histórica entre Jesus e Israel, digno de ser lembrado. Jesus é digno de ser lembrado. Isto é um acontecimento histórico que aconteceu entre Jesus e o povo dos judeus. Vinha, que quer dizer? Valado, lagar e a torre, representa a nação de Israel protegida e abençoada por Deus. É um povo abençoado por Deus. Por quê? Com aquela expectativa de produzir frutos justos. Mas o que? Não produziu. Fruto desejado, falando no espiritual que Deus esperava, Jesus esperava. Não é que nem nós vamos falar, eu esperava que ele ia fazer isso, então, que nós não sabemos, certeza. Jesus, ele usou a linguagem para nós entender, como que ele esperava, mas Jesus já sabia qual era a resposta. Então, os lavradores que representam os líderes de Israel, responsável por cuidar do povo e dar a Deus o fruto esperado, obediência e justiça. Porque os líderes, por exemplo, de uma cidade, prefeitos, vamos dizer, os vereadores, eles estão, por quê? No governo, nos estados, por que eles estão na cidade? Não é para cuidar do povo, não é? Das coisas do povo, da saúde do povo. Em cima de tudo é Deus, mas Deus permite, põe os prefeitos, os vereadores para cuidar da cidade, do município, do povo. Mesma coisa que é uma parábola que Deus está fazendo aqui para nós entender. Então, o que implica que a rejeição e a morte do Filho de Deus está prestes a acontecer. Deus, o proprietário da vinha, demonstra o que? Paciência. Paciência, quem tem paciência tem mais outra coisa, é longânimo. Quem não tem paciência não é longânimo. Ao enviar repetidamente seus servos, primeiro, por intermédio dos profetas, enviou, falando para as coisas de Deus, avisando ele por intermédio dos profetas.
para receber os frutos para o proprietário da vinha de Deus. Então Deus enviou os servos, os profetas. Deus queria, através dos profetas, ia colher os frutos do que ele estava ensinando, como Isaías, como os demais. No entanto, a maldade dos lavradores que rejeitam e matam os servos enviados por Deus. Mataram os profetas, prenderam, Isaías inclusive, e muitos. Agora o versículo 2, Macácia. No tempo oportuno, enviou um servo aos lavradores para que recebessem uma parte dos frutos da sua vinha. Amém. Então, se note bem aqui, ó. Aqui fala do profeta, dos profetas do Antigo Testamento. No devido tempo, eu vou ler na outra, né? No devido tempo, enviou um servo aos agricultores, para que recebesse deles do fruto da vinha. O 3. Mas este, apoderando-se dele, o oferiam e o mandaram embora. Olha o fracasso aqui do povo. Em receber os frutos, assinala a falha de Israel, ela fracassou. Em prestar atenção à pregação dos profetas. Se ela prestasse atenção do que os profetas diziam, ela não fracassava. Ia dar frutos. Hoje, Jesus deixou a igreja, deixou os pregadores, deixou as escrituras. Quando nós ouvimos a pregação da palavra de Deus, quando o pregador está pregando, quando eu estou pregando, quando o irmão Paulo está pregando, quando o irmão Daniel está pregando, quando os demais das outras igrejas irmãs espalhadas sobre a face da terra, a que estão perto, as que estão longe, se os ouvintes dar ouvido na mensagem e prestar atenção na pregação e obedecer, então não fracassa. Dá fruto para Deus. Tudo que nós fazemos de bom, os frutos não é para nós, né? Vão ter recompensa, somos abençoados, mas o fruto é para Deus. Deus se agrada. Agora eu vou ler o 3 na outra aqui. Mas dominando-o, eles espancaram. Você imagina que brutalidade? E o mandaram embora de mãos vazias. A menção de ferir os servos, no versículo 3, juntaram com um apedrejamento, e outros assassinaram, e de outros servos. O servo enviado pelo dono da vinha representa os profetas, tudo é do Antigo Testamento. E a sua resistência, a resistência do povo, era para o povo, Deus estava mandando para o povo dele, para a nação, de fazer a vontade de Deus, através de ouvir os profetas, em vez do povo de Deus obedecer. Não, eles resistiram. Por que eles resistiram? Porque não creram. E deveriam arrepender dos seus pecados. Isso vem até hoje. O assunto é arrepender dos pecados. Devemos refletir muito bem, irmãos, sobre como nós hoje, como cristãos, estamos respondendo o chamado de Deus em nossas vidas. Cada um é responsável. Que mais? Evitar a arrogância, o orgulho em fazer a nossa autossuficiência. Acha que eu confio, eu sou suficiente para fazer isso, para fazer aquilo. Então eu estou confiando na minha autossuficiência, em vez de confiar no Espírito Santo, na suficiência que Deus me dá. Então aí nós não vamos responder o chamado de Deus. Então, aqui não é o caso dos lavradores da parábola de Jesus. Deus plantou uma vinha excelente,
mas ela produziu uvas bravas. Deus plantou, fez um povo excelente. Deus fez tudo perfeito, mas com o livre-arbítrio de escolha. Cada um escolhe o que ele bem parecer no coração dele, até hoje. Não nasce um que ele venha neste mundo sem o livre-arbítrio, a não ser que nasce mudo, não fala, não enxerga. Esse um não tem condições, mas é um pecador. Assim como na parábola de Jesus, nesta passagem, ilustra a infidelidade de Israel, mas também mostra o amor de Deus para com eles. A parábola mostra a infidelidade deles. E a infidelidade nossa também. Essa infidelidade vai até enquanto nós estivermos aqui. Nós somos infiel, mas só que nós não vivemos na infidelidade. Nós somos nova criatura, nós procuramos ser fiel. É o desejo de cada cristão, mas não com perfeição. O 4, irmãos Maria. Ele tornou a enviar outro servo a eles, apedrejando, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo o afrontado. Ora, de novo, Deus enviou outro servo, mas o feriram na cabeça e o insultaram, foi afrontado, tendo mandado embora, tendo afrontado, ainda insultaram eles. O apedrejamento aqui simboliza a rejeição da verdade. Apedrado, porque rejeitando a verdade, rejeitando a pregação e a perseguição daqueles que o proclamam, perseguiam eles. Apesar da rejeição contínua, o proprietário da vinha, representando Deus Pai, continua a enviar mensageiro para os ouvintes. Então esse versículo é um lembrete para nós lembrar da importância de receber a mensagem de Deus com humildade. Não receber a mensagem de Deus com orgulho, com desprezo, não, com um coração humilde, porque ela vai passar a habitar no coração aberto, um coração humilde, um coração recebedor, um coração que recebe, não é esse coração, é o coração da alma, uma alma sedenta, ela quer mais ouvir. E a obediência de valorizar aqueles que são enviados para nos trazer essa mensagem. Nós devemos ser obedientes e amá-los. Também é uma advertência contra a rejeição da verdade. Nunca devemos rejeitar a verdade, que pode levar à própria destruição espiritual, um prejuízo espiritual, quando rejeita a verdade. Versículo 5, irmão Antônio. E tornou a enviar outro, e a esse mataram, e a outro, muitos dos quais a uns feriram, e a outros mataram. Os irmãos, aqui nós vemos que o aumento da rebelião, a rebelião cada vez aumentando, e ela tem os seus resultados. A rebelião sempre tem os seus resultados, e o resultado é negativo. O pecado nunca diminui, ao contrário, ele aumenta. Quanto mais rebelde a pessoa fica, em vez de diminuir o pecado, de pecar, aumenta. Então enviou ainda outro, mas eles o mataram, falando eles. Também enviou muitos outros, dos quais a uns espancaram
e a outros mataram. Então aqui trata-se de uma escalada da violência contra os servos enviados por Deus, pelo dono da vinha, resultando na morte de um deles, ou mais. Deus enviou muitos profetas para alertar, corrigir o povo, para guiar o povo, para ensinar o povo. Nós vemos muitos isso nas pregações, nas escritas dos profetas. Mas muitos desses profetas foram perseguidos, rejeitados até a morte, até morto. Como lá em Lucas 11, 47, 51, nós não vamos lá, mas lá tem uma lista também que fala sobre. O dono da vinha representa Deus, sabemos disso. E a vinha aqui representa Israel, a vinha. Depois de Israel, a vinha, ela era para dar fruto, que saía tudo dela, mas ela rejeitou. Aí Deus trabalhou com a igreja de outra forma, porque elas crucificaram Jesus Cristo, o Filho de Deus. E os lavradores representam os líderes religiosos, responsáveis para cuidar do povo. Os servos representam os profetas enviados por Deus. E os lavradores representam os líderes religiosos. Então, entregou na mão dele. Ele está usando aqui um exemplo, como não é tomar no pé da letra que eles plantaram uva, vinha, nada. Era tudo parábola. Trouxe ele para ele evangelizar, para ele cuidar do povo e para ensinar o povo a andar no caminho certo. Para eles crerem em Deus, então veio os profetas, falou para eles, passou o recado para ele, agora está nas suas mãos. Deu aquela tarefa para eles. É a mesma coisa para a igreja, ele deu a tarefa para a igreja. A igreja está no lugar da Israel. Israel está parada como nação, mas um dia Deus vai voltar a trabalhar com ela e usar com ela. Então demonstra que a persistência de Deus em enviar mensageiros, apesar da violência e a rejeição, Deus envia. Deus levanta do nada, parece que não, parece que é tão difícil, e não é. Serve como um aviso contra a rejeição da verdade do alto preço pago pelos mensageiros de Deus. Então o versículo também adverte contra a resistência. Nunca devemos, o coração deve ser bem flexível, não inflexível. A obra do Espírito Santo em nossas vidas e na vida da igreja. A igreja somos nós. Se note bem como é que é a igreja. Jesus disse: onde tiver 2 ou 3, não é um, é de 2 para cima. 2 pode iniciar uma igreja. 2 pode ser o marido e a mulher. Os 2 servos de Deus, eles podem iniciar. Se não tiver lugar nenhum, eles podem começar na casa deles, começar a pregar, vai indo e se torna uma igreja de Cristo. Pregar a doutrina de Cristo, o evangelho verdadeiro. Então, os irmãos, nós devemos estar com nossos corações abertos. Aberto para o quê? Para a correção e ao ensinamento da palavra de Deus, é claro, e respeitando aqueles que proclamam. O povo, em geral, não sabe bem a responsável que tem o pregador, o pastor. Ele precisa ser respeitado, porque o que ele está pregando? Ele está ensinando as coisas de Deus, está cuidando da igreja, ora em favor da igreja, por mínimo que seja, sacrifica pela igreja. E muitos não reconhecem isso dos seus obreiros. Muitas igrejas
Deixa o pastor de lado. Isso é uma falha grande. Tira pastor, põe pastor, pensa que vai melhorar. A parábola nos chama a uma reflexão sobre a nossa própria responsabilidade em cuidar da vinha de Deus. O povo, os membros da igreja são a vinha de Deus. Então, o pastor, o dirigente, o líder, ele é responsável para cuidar dela, para vamos dizer assim, pé de uva, cada pé da vinha dá frutos, e bastante. Ele demonstra que a perseguição descrita aqui não era uma lenda, mas uma realidade. Versículo 6. Eu não lembro quem é que leu. Restava-lhe ainda seu filho amado. A este lhe enviou por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Olha bem, agora começa, viu só? Ele mandou todos os servos, agora, e não respeitaram nenhum, mataram, expulsaram da vinha. Agora vamos mandar o herdeiro, filho, o dono, proprietário da vinha, vamos mandar o herdeiro. Agora na outra versão, e restava-lhe ainda o seu filho, agora está isso aí, seu filho amado. Então, por último, o enviou a eles, dizendo: meu filho respeitarão. Você vê como é que é escrito essas coisas para nos ensinar, irmão? O proprietário, com o seu último recurso, tudo que enviou não deu certo. Os lavradores tomaram posse, não, aqui é nosso agora. É nosso, não vamos, ninguém vai mandar aqui não. Agora aparece o herdeiro, vamos. Aí mandou o seu último recurso, o seu próprio filho amado, na esperança de que os lavradores o respeitavam. Vamos respeitar, agora chegou o herdeiro, o dono. A conversa é outra agora, o assunto é outro. Mas, mesmo assim, rejeitaram o filho do proprietário. Além disso, o que mais? Mataram. Também não deixaram passar. Assim como o proprietário enviou seu filho para receber a renda, e esse proprietário está lá ainda esperando para receber a renda dos frutos, do lucro que a igreja está trabalhando. A igreja não é brincadeira, a igreja de Cristo. A igreja não é o prédio, são as pedras vivas, pessoas. Deus enviou o seu filho para salvar as almas perdidas. 7. Mas os lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. Viu só? Falei aquela hora. Ele falou: esse é o filho. Vem cá, vamos matar, vamos dar o fim que a herança vai ser nossa agora. Aí está tudo certinho, não vem mais ninguém. Então a frase, este é o herdeiro, vamos matar, matemo-lo, e a herança será nossa. Então demonstra que a intenção deles, a má intenção, deliberada, né, e premeditada, de eliminar o Filho, que é Jesus Cristo. Tudo premeditado, nada é, tudo planejado. No contexto, o herdeiro é Jesus Cristo, o Filho unigênito, quer dizer Filho unigênito, o Filho único de Deus, enviado por Deus Pai para redimir a humanidade. Matar o herdeiro representa a rejeição de Deus e de seu reino. Ele também destaca aqui a importância de reconhecer, e aceitar tudo com amor a Jesus Cristo.
como Messias. Eles não creram, não receberam, não aceitaram. Estão esperando ainda esse Messias como nação, o Filho de Deus. E o último caminho, que é o único caminho para a salvação, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não há outro caminho. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, fala: embaixo do céu, em cima da terra, ó, embaixo do céu, em cima da terra, não há outro nome a quem seja dado Jesus Cristo para salvar a humanidade. Irmãos, ignorar ou rejeitar a Cristo, como fizeram os lavradores, acarreta graves consequências. Quantos hoje que não estão rejeitando? A mulher tinha que falar, vai na casa assim, o que eles resolvem? Eles não vão na igreja. Eu faço a minha, nós faz a nossa parte. Se eles for bem, se eles crerem bem. Ontem chamei para ir num lugar que nós nunca foi. Não vou falar agora, né, ainda. Mas ele convidou para ir lá. Convidou já 2 vezes. E eu lembrei no seu Francisco, pai do Bom Paulo. Eu comecei muita amizade com aquele homem, por quê? Por causa de conversar as coisas antigas. As pessoas antigas gostam, começam a puxar. Aí você entra no Evangelho. Então, um pouquinho que nós conversamos lá no centro de saúde, lá sentado junto, ele gostou. Ele precisa conversar as coisas antigas, as coisas. Ai, que bom aquele tempo. As pessoas lembram que bom, mas aquele tempo era bom mesmo. Muito melhor que agora era. Embora que não tinha os recursos que tem hoje, a tecnologia, mas só que a maldade era muito menos. Era um pecador, mas é óbvio isso. Então, a esperança para os cristãos está na promessa de que, embora Cristo tenha sido rejeitado e morto, mas a esperança está na ressurreição. Falando de Cristo, mas que se Cristo morresse e não ressuscitasse, ele não seria o Filho de Deus. Mas ele ressuscitou e reina. Aí que está garantida a salvação nossa e de quem aceitar. Ele é a pedra que foi rejeitada, que foi posta por Deus no meio deles. Foi uma pedra de tropeço, a qual foi posta como uma pedra angular. Alguns não sabem, a pedra angular é aquela pedra que coloca na esquina, que tempo construía com pedra. Por exemplo, você vai fazer uma casa, tem uma amarração lá na esquina. Hoje tem coluna, quase a mesma coisa, uma pedra angular, põe e vai amarrando. Aquilo segura. Então eles tropeçaram na pedra da esquina. 8. E pegando dele o mataram e lançaram fora da vinha. Viu só? Lançaram fora da vinha, vocês sabem. Pegaram dentro de Jerusalém, dentro da cidade, cercado. Está aqui, ó. Está cercado. Você pensa, o irmão Márcio, o irmão Daniel, vocês irmão Paulo sabem, né? Eles foram um pessoal tudo lá, tiraram fotos. Pessoas que andaram todos os lugares. Isso deve ser bom demais, um prazer, né? Andar lá em Jerusalém, lá em Israel, tudo. Pense bem, muito bom isso aí. Então, pegando nele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Pegaram dentro, ele, mataram e lançaram fora da vinha. Então, que Jesus aí morreu para os gentios, que somos de fora. Eles não aceitaram. Então descreve aqui o ato final de rebelião e violência dos lavradores, fechando o seu destino. Eles encerraram a oportunidade que tinha de receber o Filho de Deus. Aí eles começaram a trabalhar com eles.
A ação de lançar o corpo para fora da vinha demonstra um desprezo total pela rejeição de Jesus Cristo. E agarrando-o, mataram-no e lançaram fora da vinha, falando da crucificação de Jesus, do Filho de Deus, fora da vinha, que é Jerusalém. O 9. Ele fará, pois, o Senhor da vinha, virá e destruirão os lavradores e dará a vinha a outros. O Senhor tem o poder de fazer aquilo que ele desejasse, ele tinha. Que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. O que aconteceu? Apesar disso, eles trataram como se ele não tivesse absolutamente poder algum. Isto é exatamente o que aconteceu no ano 70, depois de que já levou 70 anos. Quando Jesus disse, olhou para o templo e disse, quando ele estava tudo contente, né, os discípulos, olha que pedra, que casa, que palácio, templo bonito. Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra. Aí Jesus falou dele também, ele mata em 3 dias, ressuscitasse, mataram, que ia acontecer com ele, né? Então, e dará sua vinha a outros. Fala da igreja aqui. Deu para a igreja. Pegou dele lá. Quando Jesus disse para Pedro, tu és Pedro. Sobre esta, que tu és Pedrinho, Petro. Sobre esta pedra, esta rocha, edificarei a minha igreja. Então a igreja é edificada em Cristo, né? Composta principalmente por gentios, como sendo o canal. A igreja deve ser um canal, o canal onde corre a água, que leva a água onde for. Então ele é como o canal que leva o evangelho, pelo qual Deus opera temporariamente, enquanto Israel está na dispensação, quer dizer, na época que seja remido novamente. Então está parado. Está parado. Um dia, quando eles creem em Jesus, Deus volta a trabalhar com eles. Mas na segunda vinda, e restaurando a sua comunhão e fidelidade com Deus no final. Esta parábola, inserida em um contexto de crescente oposição a Jesus por parte das autoridades religiosas. Irmão Antônio, lide o versículo 10 para nós pararmos, continuamos outro dia. Ainda não leste esta escritura, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta proposta por cabeça e a esquina. Cabeça da esquina, que eu mostrei o templo lá, né? Mas não é o templo, para a gente entender. Era a cabeça da esquina, a cabeça da igreja. Ele tem. Você sabe que tem muita igreja morta? Ela prega o verdadeiro evangelho. Mas se a igreja deixar ser dominada para homens, mandar da igreja, então não está deixando, seguindo cabeça da igreja. Então aí é uma igreja morta. É uma igreja, mas não é a igreja de Cristo, porque não está sendo governada pelo Espírito Santo, por Cristo, por homens. São salvos, estão pregando, mas só que ele manda como ditador. Então, irmãos, vamos louvar o Senhor, faltando 2 minutos, e à noite estaremos aqui, se Deus permitir. Na prefeitura sai cada discussão, negócio do pastor, que é o dono da igreja, que não é, pastor que ganha. Eu disse que tinha um pastor aqui na igreja, aqui, que eu ganhei 220 mil por mês, né? Aí a gente põe ele também, se a gente querer. Ah, mas eu não sei lá, você ganha também bastante? Não ganha bastante, não tem.
Lá é por amor mesmo, lá não é por dinheiro, não. O que isso quer dizer que todo pastor é por dinheiro, né? Ninguém quer dinheiro por amor, não é dinheiro. Esse cara que coloca no meio sem certeza. Prega isso mesmo, prega. Pregão ficou. 220 por mês já dá, né? Dá para tomar um chocolate. Olha, faz tempo que eu não estou indo para abrir aqui, não sei se vocês já lembram, 48, sabe que dá para ele? Ou vocês têm outro pé aí? Vamos deixar ele então. 46 então. Apaga a luz. Isso.
Irmão Paulo termina com uma oração. Senhor, mais uma vez, damos graças por dia de hoje, por essa chuva, que está caindo, que eu possa abençoar esse mundo, com chuva. Amém. E agradecemos pelo culto realizado, pelo dia de hoje, que o Senhor nos concedeu vida e possamos estar aqui à noite. Abençoe a nossa família toda, a família do pastor também, o seu ministério. Amém. E agradecemos pela salvação de Cristo Jesus, pela palavra exposta hoje, pela salvação do tempo. Por isso, em nome de Jesus que agradecemos. Amém. Amém.